Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Catiane Farias, sejam muito bem-vindos ao canal Farmatop. Neste vídeo, vamos conhecer um pouco mais da banca IPFAI e vamos responder questões específicas para farmacêutico e que caíram no concurso da Prefeitura de Campos do Jordão em 2023. Questão 1. De acordo com a Portaria 344 de 1998, artigo 35, a notificação de receita é um documento que deve acompanhar a receita para a dispensação de determinados medicamentos à base das substâncias de controle especial, constantes nas listas A, que são os entorpecentes, que é de cor amarela, B, psicotrópicos de cor azul, C2, retinóides de uso sistêmico e C3, que são os imunossupressores, ambas com notificação de receita de cor branca. A respeito do tema, assinale a alternativa incorreta. A. A notificação de receita não será exigida para pacientes internados nos estabelecimentos hospitalares, médico ou veterinário, oficiais ou particulares. É isso mesmo. Isso ocorre porque os medicamentos administrados nessas condições, eles são controlados diretamente pelo hospital. B. Os medicamentos entorpecentes, eles necessitam de notificação de receita de cor amarela, é isso mesmo. Eles são listados na lista A desta portaria e realmente necessitam de notificação de receita desta cor. C. Os retinóides de uso sistêmico necessitam de notificação de receita de cor branca, correta também. Eles estão na lista C2 desta portaria e realmente exigem esse tipo de notificação. E D. Os imunossupressores necessitam de notificação de receita de cor amarela, aqui está incorreta. Na verdade, os imunossupressores, eles são enquadrados na lista C3 dessa portaria, portanto, eles necessitam de notificação de receita na cor branca e não na cor amarela. Então, só para recapitular, a notificação de receita, ela é um documento que é padronizado e que é destinado à notificação de prescrição de medicamentos. Então, dos medicamentos da lista A, que são os entorpecentes, e aí é de cor amarela, a lista B, que são os psicotrópicos, que a notificação é a cor azul, e da lista C, que são os retinóides de uso sistêmicos e também os imunossupressores, ambas com notificação de receita na cor branca. Questão 2. A Portaria 344, de 12 de maio de 1998, traz em seu anexo 1 as listas de substâncias sujeitas a controle especial. A respeito do tema, correlacione as colunas de acordo com a lista na qual a substância citada está inserida. 1. Lista B1, que são as substâncias psicotrópicas, como clonazepam, diazepam e o fenobarbital. 2. Que é a lista B2, substâncias psicotrópicas anorexígenas, como mazindol. 3. Lista C1, outras substâncias sujeitas a controle especial, como a amitriptilina, canabidiol e a sertralina. E 4, lista F4, que são outras substâncias. E aí a portaria trouxe sertralina, amitriptilina, diazepam e o canabidiol. Então, temos que associar a substância à lista correspondente. Então, a sertralina é um antidepressivo e ela se encaixa na lista C1, que abrange outras substâncias sujeitas a controle especial. Portanto, a sertralina está corretamente associado ao número 3. A amitriptilina, semelhante à sertralina, também é um antidepressivo, está na lista C1, portanto, número 3. Diazepam é um benzodiazepínico classificado como substância psicotrópica, está na lista B1, que inclui substâncias como clonazepam e fenobarbital.
Logo, o diazepam corresponde ao número 1. E 4, o canabidiol é um composto encontrado na cannabis, é classificado na lista C1 de outras substâncias sujeitas a controle especial, portanto, está associada ao número 3. Então, de cima para baixo ficou 3, 3, 1, 3. Logo, a alternativa correta é a letra A. Questão 3. Com relação à fase de absorção dos medicamentos, é correto que se afirma em A. A absorção dos medicamentos através de membranas, como a que ocorre no lume intestinal, é influenciada pelo pH do meio, com certeza, e independe do pKa do fármaco. Aqui está incorreta. O pKa, ele determina o estado de ionização do fármaco, e isso pode ser influenciado pelo pH do meio onde este fármaco se faz presente, impactando na capacidade do fármaco de atravessar ou não as membranas plasmáticas. B. Na difusão passiva, a absorção de fármaco ocorre a favor e não contra o gradiente de concentração e não requer gasto energético. C. Na difusão facilitada, o processo de transporte é mediado por carreador, isso mesmo. Não há gasto de energia, sim, sendo o movimento da substância a favor e não contra gradiente eletroquímico. E D, o transporte ativo se caracteriza por necessidade de energia, sim, e movimento da substância transportada contra o gradiente eletroquímico. É isso mesmo. Então, a letra D é o gabarito. Vamos relembrar que o transporte ativo, ele é um processo que movimenta substâncias através da membrana celular contra o seu gradiente de concentração, ou seja, ele transporta o fármaco de uma área de baixa concentração para uma de alta concentração. E aí, para isso, a célula gasta a energia, normalmente na forma de ATP, e utiliza proteínas transportadoras chamadas de bombas. E aí, este realmente é o nosso gabarito. 4. Após atravessar o epitélio gastrointestinal, os fármacos são transportados pelo sistema porta até o fígado, antes de passar para a circulação sistêmica. Embora a circulação porta tenha como função proteger o corpo dos efeitos sistêmicos de toxinas ingeridas, esse sistema pode afetar a cinética de fármacos. Nesse processo, as enzimas hepáticas podem inativar uma fração do fármaco ingerido, reduzindo sua biodisponibilidade. O texto acima descreve corretamente o processo conhecido como, vamos analisar. A. Metabolismo de primeira passagem. B. Administração parenteral de fármacos. C. Reações de conjugação ou hidrólise. E D. Ajuste de biodisponibilidade. Então, o gabarito aqui da questão é a alternativa A. Refere-se ao metabolismo de primeira passagem. 5. Tipos especiais de respostas farmacológicas em que os efeitos de um ou mais medicamentos são alterados pela administração simultânea ou anterior de outros, ou através da administração concorrente com alimentos. Então, esse enunciado descreve corretamente o que? A. Biodisponibilidade medicamentosa. B. Reconstituição farmacológica. C. Interação medicamentosa. Ou D. Reação adversa a medicamento. Então, acertou quem respondeu a letra C. Interação medicamentosa. A interação medicamentosa, ela ocorre quando o efeito de um medicamento ele é modificado quando administrado junto com outro medicamento ou com alimento. E aí, isso pode resultar em um aumento ou diminuição do efeito do medicamento, ou ainda em efeitos adversos inesperados. 6. O conhecimento das principais interações medicamentosas é fundamental ao exercício da profissão farmacêutica.
A respeito do tema, assinale a alternativa incorreta. Então, a banca quer a alternativa errada. A. O uso simultâneo de tramadol e diclofenaco potássio pode levar a sangramento gástrico. Bem, o tramadol, ele é um analgésico opioide e não possui efeitos gastrointestinais significativos por si só. Já o diclofenaco, que é um AINE, ele pode até causar irritação gástrica, mas a interação específica entre tramadol e diclofenaco não aumenta o risco de sangramento gástrico. Portanto, não é correto relacionar o uso conjunto destes dois medicamentos diretamente a esse efeito adverso. Então, por enquanto, achamos o gabarito, porém, vamos analisar as demais. B. O uso concomitante de varfarina e anti-inflamatório não esteroidal pode causar sangramento se a dose do anticoagulante não for reduzida. É isso mesmo. Os AINES, eles podem potencializar o efeito anticoagulante da varfarina, especialmente se a dose não for ajustada. C. O uso simultâneo de amiodarona e digoxina pode precipitar arritmias cardíacas, também correta. A amiodarona, ela pode aumentar os níveis de digoxina no sangue e isso vai elevar o risco de toxicidade e problemas cardíacos. E D. A administração conjunta de tetraciclina e anticoncepcional oral contendo estrógeno pode reduzir a eficácia do anticoncepcional, correto também. Isso ocorre devido à alteração na flora intestinal, e isso pode comprometer a circulação enterohepática dos hormônios. Portanto, realmente a única alternativa que está incorreta é a alternativa A. 7. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina são uma importante classe de medicamentos utilizados no tratamento farmacológico da depressão. São inibidores seletivos da recaptação de serotonina, exceto a citalopram, B, fluoxetina, C, imipramina ou D, paroxetina. Então, acertou quem marcou a imipramina, letra C, pois ela pertence à classe dos antidepressivos tricíclicos e não aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. 8. A respeito dos benzodiazepínicos, são corretas as assertivas abaixo, exceto a. São agentes sedativos hipnóticos introduzidos como substituto dos barbitúricos, em razão da maior segurança de seu uso. Correta. De fato, os benzodiazepínicos, eles são agentes sedativo-hipnóticos. Por quê? Porque eles deprimem a atividade do sistema nervoso central, potencializando os efeitos do neurotransmissor inibitório GABA. Por conta disso, eles são eficazes no tratamento da insônia e também no tratamento da ansiedade. Além disso, os benzodiazepínicos, eles foram introduzidos como substituto dos barbitúricos, pois estes têm margens terapêuticas mais estreitas e os benzodiazepínicos possuem maior segurança em seu uso, devido à minimização do risco de overdose e também de depressão respiratória. Portanto, aqui está correta. B. Causam sedação, hipnose e redução da ansiedade, sendo desprovido de atividades anticonvulsivantes. Aqui não. Na verdade, os benzodiazepínicos, eles dispõem sim de atividade anticonvulsivante. O diazepam, por exemplo, ele é extremamente útil no tratamento de emergência do estado de mal epiléptico e ele ajuda a interromper crises convulsivas. Portanto, por enquanto, achamos o gabarito. C. Podem ser utilizados como pré-anestésicos em procedimentos diagnósticos e cirúrgicos. Também está correto. Os benzodiazepínicos também dispõem de propriedades ansiolíticas e amnésicas, sendo, portanto, úteis como pré-anestésicos em procedimentos invasivos,
diagnósticos e também cirúrgicos. E D, são fármacos pertencentes à classe, o diazepam e o midazolam. É isso mesmo, correta. Portanto, a única que não está correta é a letra B, e é o nosso gabarito. 9. A hipertensão arterial é uma das principais doenças que acometem a população mundial, causada por um conjunto de fatores de risco. Os medicamentos antihipertensivos são essenciais para a prevenção de morbimortalidade cardiovascular e cerebrovascular, decorrentes do controle insatisfatório da pressão arterial. A respeito do tema, assinale a alternativa incorreta. A. Captopril é um medicamento antihipertensivo do tipo agonista da enzima conversora de angiotensina, ECA. Bem, parece que já achamos o gabarito, porque na verdade o captopril ele é um inibidor e não agonista da enzima conversora de angiotensina, portanto ele é um IECA. Porém, vamos analisar as demais alternativas. B. Os diuréticos tiazídicos, por exemplo, hidroclorotiazida, constituem os fármacos natriuréticos mais comumente prescritos para o tratamento da hipertensão. É isso mesmo, aqui está correta. De fato, os diuréticos tiazídicos, que são representados pela hidroclorotiazida e pela clortalidona, podem ser comumente utilizados como tratamento farmacológico inicial contra a hipertensão. C. Os antagonistas dos receptores beta-adrenérgicos, por exemplo, propranolol, metoprolol e atenolol, constituem agentes empregados na terapia antihipertensiva. Correta. E D. Os riscos de toxicidade causadas pelo lítio podem aumentar caso seja usado justamente com o captopril. Correta também. De fato, é conhecida esta interação medicamentosa entre os inibidores da enzima conversora da angiotensina e o lítio. E aí, nesta interação prejudicial ao aumento das concentrações séricas e, consequentemente, dos efeitos tóxicos do lítio, caso um IECA seja iniciado ou tenha aumentado a sua dose. Portanto, realmente, o gabarito da questão é a alternativa A. 10. A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAME, é um importante instrumento orientador do uso dos medicamentos e insumos no Sistema Único de Saúde, que apresenta os medicamentos oferecidos em todos os níveis de atenção e nas linhas de cuidados do SUS, proporcionando transparência nas informações sobre o acesso aos medicamentos da rede. A respeito do tema, assinale a alternativa incorreta. A elaboração da RENAME é de responsabilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Olha, já achamos o gabarito novamente. Na verdade, a responsabilidade de elaborar a RENAME não é da Anvisa, e sim do Ministério da Saúde, mais especificamente da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que é a CONITEC. Este órgão, ele avalia e recomenda quais medicamentos devem ser incluídos ou retirados da RENAME. E aí ele considera aspectos como eficácia e custo-benefício dos medicamentos. Então, a letra A já está com erro, pode ser o nosso gabarito, porém, vamos analisar as demais. B. A RENAME será atualizada periodicamente a cada 2 anos, com certeza. A RENAME, ela realmente é atualizada periodicamente e o prazo de 2 anos é uma prática que é adotada para garantir a atualização dos novos medicamentos e tecnologias. C. Os municípios poderão adotar relações específicas e complementares de medicamentos em consonância com a RENAME também, claro, tá certa. Os municípios, eles têm a liberdade de criar listas de medicamentos que atendam melhor suas realidades locais, desde que essas listas elas estejam em acordo com as diretrizes gerais da RENAME. E C.
A RENAME somente poderá conter produtos com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com certeza. Portanto, o gabarito realmente é a alternativa A. Questão 11. Uma cápsula de determinado medicamento precisa conter 80 mg do princípio ativo. Qual a massa de princípio ativo necessário para o preparo de 240 cápsulas? Então, vamos fazer aí esse cálculo. Então, para resolver a questão, devemos calcular a massa total do princípio ativo necessária para produzir 240 cápsulas. Então, nós já sabemos que cada cápsula contém 80 miligramas desse princípio ativo. Então, 80 miligramas por cápsula vezes 240 cápsulas vai dar um total de 19.200 miligramas. Então, após obter o resultado em miligramas, nós teremos que converter para gramas, porque as alternativas elas estão em gramas. Então, nós sabemos que 1.000 miligramas é igual a 1 grama. Portanto, quando convertemos 19.200 miligramas dividido por 1.000, vai dar um total de 19,2 gramas. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Questão 12. A notificação compulsória é a comunicação da ocorrência de doenças, agravos e eventos de saúde pública constantes da Lista Nacional de Notificação Compulsória e visa a adoção de medidas de controle pertinentes. A respeito do tema, é correto afirmar que, bem, vamos relembrar que a notificação compulsória é uma comunicação obrigatória que é feita à autoridade de saúde. Ela é realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde públicos ou privados. Então, vamos analisar. A. As doenças de notificação compulsória dividem-se em notificação imediata, em até 12 horas, e em notificação semanal. Aqui está incorreto. Realmente, as doenças de notificação compulsória, elas dividem-se em doenças que são de notificação imediata e doenças que são de notificação semanal. Porém, as doenças de notificação imediata, o prazo é de 24 horas e não de 12 horas. B. A notificação compulsória deverá ser feita após a confirmação laboratorial, vedando-se a notificação de casos suspeitos. Não, na verdade, ela não precisa esperar pela confirmação laboratorial dos casos. A notificação de casos suspeitos é essencial para que as medidas de controle já sejam tomadas o mais rápido possível, mesmo sem a confirmação laboratorial, portanto, errada também. C. A notificação compulsória de doenças e agravos de interesse em saúde pública deverá ser feita exclusivamente por médico ou enfermeiro. Bem, a regulamentação ela diz que a notificação ela pode ser feita por médicos, enfermeiros, outros profissionais de saúde, pode ser feita também por responsáveis por estabelecimentos de saúde laboratoriais, estabelecimentos educacionais e até mesmo por cidadãos. Isso garante uma ampla cobertura de vigilância. D. A ocorrência de óbito por dengue, chikungunya ou zika será de notificação compulsória imediata. Aqui está correto. Quando há um óbito associado a essas doenças, é crucial que a notificação seja imediata para que as autoridades de saúde elas possam agir rapidamente, investigando o caso e adotando medidas de controle, como campanhas de prevenção e controle de mosquito. Portanto, a letra D é o gabarito da questão. 13. A notificação compulsória é a comunicação da ocorrência de doenças, agravos e eventos de saúde pública constantes da Lista Nacional de Notificação Compulsória e visa a adoção de medidas de controle pertinentes. Então, são doenças e ou agravos de notificação imediata A.
Tentativa de suicídio e hanseníase. Não, a hanseníase não é de notificação imediata, embora a tentativa de suicídio seja. B. Febre maculosa e violência sexual. Sim, aqui está correta. A febre maculosa é uma doença infecciosa transmitida por carrapatos e a violência sexual é um agravo à saúde e requer uma resposta rápida do sistema de saúde para proteção e tratamento da vítima. Portanto, é o gabarito da questão. A C fala tuberculose e hanseníase. Ambas são doenças importantes e de notificação obrigatória, mas não são classificadas como de notificação imediata. E D, meningite e violência doméstica. A meningite é de notificação imediata, porém a violência doméstica não. Portanto, o gabarito realmente é a letra B. 14. A presença habitual de uma doença dentro dos limites esperados em uma determinada área geográfica por um período de tempo ilimitado é denominada de A. Epidemia, B. Surto, C. Endemia e D. Presença epidemiológica. A resposta correta aqui é a letra C. Endemia. A epidemia, ela ocorre quando há um aumento repentino e inesperado de números de casos de uma doença em uma determinada população ou área geográfica, que excede o que é esperado. Um exemplo seria um surto de gripe que afeta um grande número de pessoas em curto período de tempo. O surto é semelhante a uma epidemia, mas é geralmente mais localizado e de menor escala. Por exemplo, um surto de intoxicação alimentar em um casamento seria exemplo de surto. E de presença epidemiológica não é reconhecida na literatura epidemiológica. Portanto, gabarito realmente é a alternativa C. Última questão é a 15. Então, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Artigo 196 da Constituição Federal de 1988. Então, à luz do texto constitucional, são diretrizes do SUS: a centralização, não, isso contraria uma das diretrizes básicas do SUS, que é a descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. B, descentralização, sim, atendimento integral, também correto, e participação da comunidade. Bem, a B parece que já é o gabarito. C, hierarquização, centralização de comando e atendimento integral. Não, porque tem centralização. E D, equidade, hierarquização e participação da comunidade. Aqui também está incorreta. Portanto, o gabarito realmente é a alternativa B.